Uma mãe e 3 filhos deixados num lar da Iurde. Este meu filho foi-me tirado, ele não andava, eu nunca vi este meu filho andar. Um lar ilegal que fornecia crianças para bispos e pastores adotarem. As crianças são geradas como ratos. São colocadas no mundo como ratos. Um lar de onde foram levados os 3 irmãos para serem entregues na América à filha do bispo Macedo, que não podia ter filhos. Isto foi um roubo, foi roubar crianças. Vera, Luís e Fábio Vieira são os 3 irmãos que chamaram a atenção de Edir Macedo, líder máximo da Iurde, quando foi conhecer as instalações do lar da Universal. Recordo-me do Edir Macedo ir visitar o lar, porque ainda não conheciam o lar, e está o Luís e a Vera, e as crianças lá, quando apareciam pessoas estranhas ou diferentes, que não eram de lá, porque éramos só nós os funcionários, agarravam-se a essas pessoas. E o Edir Macedo vira-se para a Esther e diz: olha, aqui está umas crianças boas para o Júlio e para a Viviane. E a Esther começou-se a rir e disse: é mesmo, ele até é parecido com o Júlio. E então ele dizia: é mesmo. E então começaram ali a brincar com as crianças, pronto, aquela coisa de tentarem conhecer a criança, digamos assim. Na altura, quando ouviu esta conversa, não houve nada que lhe parecesse estranho? Não pareceu estranho, porque assim, sabia que a filha e o genro não podiam ter filhos. O que é que a gente achou? Que os pais tinham dado a criança para a adoção e daí partirem para a adoção. A filha é Viviane, a mais nova, que nasceu com um problema. Sem céu da boca, sem gengiva superior. Justamente o oposto da primeira filha. A primeira filha, linda, maravilhosa. A segunda, parecia um ratinho. Um ratinho defeituoso. Cristiane e Viviane são as 2 únicas filhas biológicas de Edir Macedo. Eu sofria com lábio leporino e palato fendido. Para Cris, tudo fluía. Linda, perfeita, elogiada, tinha amigas na escola e era bem aceita em qualquer lugar. Enquanto para mim, tudo era difícil, nenhuma amiga sequer. Eu era rejeitada, caçoada e inferiorizada pela sociedade. Depois de casarem no início dos anos 90, querem ser mães. Mas os maridos são pastores vasectomizados e a solução para ambas passa pela adoção. Adotaram em Portugal e se aproveitaram do fato da instituição ela ter acesso ao lar das crianças. Essas crianças foram adotadas do lar e não seguiram os trâmites. Se fizer a investigação, vai ver que não seguiram os trâmites que deveriam seguir. A TVI investigou estas adoções para descobrir como é que a vida de Viviane se cruzou com a de Vera, Luís e Fábio, quando os irmãos são institucionalizados no lar da igreja. A Verinha. Lembra-se da Verinha? Muito. Era Como um é que ela docinho. Era uma criança, traumatizada, mas era muito doce, era muito querida.
Rita era das meninas mais velhas da instituição e lembra-se bem destas crianças, tal como Ana, que em 1995 era funcionária do lar. Estava na cozinha e recorda-se bem do momento em que o Bispo Macedo e a mulher veem pela primeira vez os 3 irmãos. São escolhidos pelo líder da igreja para levar para a filha deles, que era a Viviane e o Júlio Freitas. Daí começou o passo de o Luís, a Vera e o Baby, como nós lhe chamávamos, serem adotados. Esse momento marca uma mudança no discurso da Iurde e Edir Macedo começa a defender a adoção. Nessa viagem, eles encontraram com as crianças no Lar Universal de Lisboa. O meu pai encontrou o Luís, que chegou para ele dizendo que queria um pai. Ao ouvir aquela frase de uma criança de 3 anos, lhe tocou profundamente. E dali ele foi inspirado por Deus para que os pastores adotassem uma criança. É também em 1995 que a Igreja Universal do Reino de Deus muda de estratégia em Portugal. Depois de forte contestação, viu gorada a compra do Coliseu. A polémica gerada em torno da Iurde encheu a rua Passos Manuel no Porto e provocou desacatos noutras cidades. É então que a cúpula da Igreja decide seguir outro caminho em Portugal. Continua em forte expansão, mas longe do radar mediático. Longe do radar está também este processo de retirada de Vera, Luís e Fábio, do Lar de Camarate, o primeiro local onde a Iurde abriu um centro de acolhimento de crianças. O lar onde a filha do bispo escolheu os meninos que queria adotar. Aonde você acha que eu estou? Não podemos escolher as crianças que vamos querer adotar, a lei não permite. Não é admissível na nossa lei, já não era admissível na lei de 93, que houvesse uma escolha da criança por um pretenso candidato. Não era assim que os processos começavam. Mas foi assim que tudo começou. O Bispo Macedo regressa à Califórnia, já com as fotografias dos irmãos, para a filha aprovar a escolha. 20 anos mais tarde, no blog onde conta a história da sua vida, revive o preciso momento em que se depara com uma imagem de Vera Vieira. Meus pais vieram com algumas fotografias das crianças do lar para que eu visse. Surgiu de entre algumas fotos que a minha mãe tinha trazido do lar, das crianças, uma menininha que chamou minha atenção. O nome dela era Vera. Na mesma hora que vi a foto dela, dei um clique de que era ela. Ela tinha 4 anos na altura e todas as características que eu buscava em uma filha. Alguém parecida com o pai, cabelinho preto e sobrancelha grossa. Esta é uma fotografia de Vera, com 4 anos, exatamente com o mesmo cabelinho preto e sobrancelha grossa, que chamou a atenção da filha do bispo. Vera era parecida com o seu marido, Júlio Freitas. A procura que se faz não é o candidato procurar uma criança. É exatamente ao contrário. Procura-se um candidato para aquela criança, que se adeque para aquilo que é o perfil de necessidades daquela criança. Na altura, estas crianças não estavam libertas para a adoção, mas, confirmada a escolha, era necessário que ficassem rapidamente disponíveis. Para isso, era importante construir a tese do desinteresse dos pais biológicos. Naquela altura era-nos dito que os pais não podiam assinar o livro da recepção, ou seja, o livro que nós tínhamos para os pais assinarem como iam visitar os meninos. Eu cheguei a perguntar por esse livro. E era-lhe negado, porque não tínhamos ordem para dar esse livro, principalmente a vocês. Daí começou o passo de o Luís, a Vera e o Baby, como nós lhe chamávamos, serem adotados. Isso é uma fraude, digamos assim, não é? A instituição que se preze, idónea, tem um livro chamado Registro de Visitas e Contactos, até às vezes há telefonemas que os pais fazem entre as visitas. E esse livro tem que existir para retratar aquilo que efetivamente a realidade
mostra, não é? Os pais vão visitar, os pais perguntam. Assinei o livro uma vez só e nas visitas que eu fui posteriormente a essa, perguntei sempre pelo livro. Tinha-me dito que eu tinha sempre que assinar o livro. E o meu cuidado era, porque aquilo era uma justificação de como eu lá tinha estado, era perguntar onde é que estava o livro para eu poder assinar, e eles diziam que o livro não estava lá, ou que eu depois assinava mais tarde, não me preocupasse com isso. E esse livro nunca mais apareceu, portanto, lá, se é que ele existe, porque eu agora já duvido tudo. Se efetivamente uma instituição fizesse chegar uma informação ao tribunal dizendo este pai ou esta mãe não visitam há mais de 6 meses, o tribunal terá que, obviamente, definir o projeto de vida da criança com esse argumento que lhe é dado. O livro de visitas era uma importante prova em tribunal do interesse dos pais pelos filhos. Se não o assinassem durante 6 meses, as crianças podiam ficar disponíveis para a adoção. O conceito do manifesto de interesse, que é uma medição temporal. E durante 6 meses não há contacto, não há visitas. Por exemplo, traduz-se numa ausência de visitas, que para uma criança que esteja acolhida, é isso mesmo, não é? A medição do manifesto de interesse tinha muito a ver diretamente com isso. Para todos os efeitos, não sou. Você abandonou os seus filhos, não. Entregou-os, porque nunca mais os foi visitar aquele lar. É mentira. Nós sabemos as duas que é mentira, mas perante qualquer entidade, você abandonou-os. Nunca. Você deixou-os entregues e nunca mais lá foi. Eles esconderam-me os meus filhos e a senhora sabe que é Você verdade. sabe disso e eu sei disso. Se não há um registro, como deveria haver... se o registro for viciado? Ou se for viciado. Intencionalmente viciado. Mas aí estamos a falar em matéria-crime. Aos 20 anos, Maria já era mãe de 3 crianças e ainda tinha a cargo os seus irmãos, todos menores de idade. O único sustento da casa, tinha 2 empregos, trabalhava dia e noite e deixava de comer para alimentar a família. Estava a fazer maisena para ver o meu estado de fraqueza, era tanto que desmaiei, não conseguia acabar de fazer o comer. Pronto, estava muito debilitada, comi pão com bolor, mas eles ao pé de mim nunca passaram fome. A questão é que se eu não trabalhasse, eles passavam. O marido era um pai ausente, sem emprego, violento, que passava os dias entre infidelidades e o ginásio. Deixava as crianças sozinhas em casa, o que levou à intervenção da Segurança Social, que acabou por ir buscá-los. Naquela noite não dormi. Passei a noite a olhar para todos. E levantei-me, dei banhinho a todos, vesti-os, dei comer. Abracei e beijei os meus filhos e disse ao pai deles: tu é que vais entregá-los. Eu não vou entregar os meus filhos a ninguém, porque tu é que foste o culpado desta situação. O sentimento de inércia pode surgir precisamente por todas estas situações, por esta fragilidade, por esta baixa autoestima, por o sentimento que não vale a pena. Depressão também? Perturbações depressivas, nomeadamente, que têm como sintomas precisamente estas características de sentimentos de ineficácia, desvalorização pessoal, o sentimento de incapacidade. Parece que elas desistem de lutar. Talvez se sintam sem forças para lutar. Temos os mesmos filhos. Maria, a mãe das crianças, garante que nunca foi ouvida por um tribunal, o que é obrigatório por lei num processo de inibição do poder paternal. É preciso chamar sempre os pais a esses processos, têm que ser citados para virem dizer o que entendem por pertinente. Eles é que são os titulares do poder paternal, portanto, eles é que têm que se pronunciar sobre isso e nós temos que exercer o contraditório. Eu acho que o direito português nesse aspecto, e esta área não foge, antes pelo contrário, o direito do contraditório é sagrado. Sem explicações, a mãe deixa de conseguir ver os filhos.
Podia visitá-los de 15 em 15 dias, mas só a deixam estar com a criança mais 3 vezes. Já não os vê no Natal desse ano, nem 3 meses depois, a 17 de março de 1996, dia de anos de Luís. Ninguém pode impedir uma visita de um filho a um pai ou uma mãe, exceto um tribunal, exceto um órgão de soberania, dentro de um processo balizado que explique e que fundamente todas as decisões têm que estar fundamentadas de facto e de direito. Portanto, mesmo quando um tribunal diz que este pai deve ser inibido ou que estas visitas não são viáveis, tem que explicar porquê. Há um episódio em que o Luís faz anos e o pai e a mãe vão lá com um bolo de aniversário. Batem à porta, é-lhes aberta a porta e eles dizem que vão cantar os parabéns, vêm ver os meninos, que vão cantar os parabéns aos meninos. Quando nós lhe dizemos que não era possível porque os meninos não estavam na instituição. E eles perguntam porquê e como. E é-lhes dito que as crianças tinham ido com uma funcionária para casa. O senhor naquela altura ficou tão revoltado que ele agarrou no bolo, ele jogou o bolo de uma tal forma que foi parar ao outro lado da rua. Visitas dificultadas para os pais biológicos e facilitadas para a filha do Bispo Macedo, que vem da Califórnia, ao lar de Lisboa, conhecer as crianças. Quando cheguei, apresentaram-nos a mim, a Vera e o Luís. Depois disso, foi-me sugerido passar um dia com eles, para ver como eles eram. Então, no dia que eu propus sair, fui ao shopping com eles. Uma antiga funcionária do lar que não quer ser identificada recorda-se desse episódio em que Viviane conhece os 3 irmãos. Foram ao gabinete para a filha do bispo ver os miúdos. Quer dizer, você tinha quantas crianças? 48. 48 crianças. Até só chamaram 3. Aquela do cumprimentar lá pela Sim, mas a minha questão é, lembra-se bem, só você tem 48, lembra-se bem que a filha do bispo chama precisamente aqueles 3. Que a Cristina foi buscá-los para irem lá ao gabinete. Exatamente para quê? Não faço a mínima ideia, não é? Depois, entretanto, soubemos que elas iam para o bispo de Macedo. A Viviane vem a Portugal também. A filha do bispo. Exatamente. Vem mais o marido ver as crianças. Vêm as crianças, gostaram muito de os ver e a partir dali é um processo que as crianças vão parar à América. O sonho de Viviane, filha do Bispo Edir Macedo, cresce ao mesmo ritmo do pesadelo de Maria, a mãe biológica das 3 crianças. Maria começa a ser desacreditada. É rotulada de toxicodependente e seropositiva pela própria assistente social. Eu sou doente, mas doente, desculpe, eu não tenho informação de doença nenhuma, graças a Deus, até ao dia de hoje. Ela disse, sim, a senhora é doente, a senhora é seropositiva. Como pode imaginar, o meu mundo desabou. Toxicodependente nunca fui, ao contrário daquilo que eles dizem, nunca. Mas tinha feito testes, exames? Não. Nem era preciso, o boato tinha-se espalhado rapidamente. Para mim, você toda a vida foi toxicodependente. Nunca na vida. O seu marido era toxicodependente, era um seropositivo. O que é que você ouvia em relação à mãe da Vera, do Luís e do Fábio? Que era toxicodependente, que tinha sida, pronto, que não queria saber deles. E era mais ou menos isto. Mas isso era quase todos os pais que lá estavam, era o filme que pintavam, ou que nos contavam, pronto, não sei se é verdade ou não. This is not my life, it's just a fond farewell to a friend. It's not what I'm like, it's just a fond farewell to a friend. Tinha-se acabado de conhecer uma doença como a SIDA, era uma doença, enfim, gravíssima, encarada como mortal. Qual era a importância de descrever uma mãe como seropositiva, toxicodependente? Ou seja, esta... Era muito relevante. Muito relevante. Há uma senhora da igreja que eu entro uma vez lá dentro
e que encontrei uma senhora e ela disse-me: a senhora é a mãe dos meninos aqui do lado. E eu disse: sim, sou. Pois, a senhora sabe que está doente, nós sabemos, fazemos correntes de oração por si. Eu disse: por mim, mas doente com quê? Não... E ela disse: sim, a senhora é seropositiva. Uma história fabricada para denegrir esta mãe, que nunca foi toxicodependente nem seropositiva e até é, imagine-se, dadora de sangue. Desde a raiz construa uma história, não é? E que essa história passe pelo crivo das várias entidades, está, digamos, no bom caminho para obter uma decisão jurídica. Em poucos meses, estava montada a história que iria abrir caminho para uma adoção irregular, tirando os filhos a uma mãe em Portugal para os entregar à filha do bispo, na América. Isto foi um roubo. Foi roubar crianças, não foi mais nada, não foi adoção. Adoção é uma coisa que um pai permite, ou não há um pai, não há uma mãe, não existe. Viviane não consegue adotar, porque não tem idade nem residência em Portugal. É preciso uma portuguesa. Pelo que eu me apercebia, ela, como era o braço direito do Macedo, era como se tomasse conta deles, era responsável por eles. Ela é Alice Andrade, uma das primeiras funcionárias da IURDA em Portugal. Mulher de confiança de Edir Macedo, começa na contabilidade da igreja e acaba como secretária pessoal do bispo durante mais de uma década. É ela quem leva as crianças num avião privado para os Estados Unidos e as entrega à filha de Edir Macedo. O bispo Macedo foi aquele homem que, não vou dizer para a senhora nem que ele tem coração de pedra, não, tem uma coração de pedra de gelo. Pedra de gelo. Amanhã, a falsa adoção das crianças pela filha do bispo Macedo, que não podia ter filhos, e o esquema para os levar para os Estados Unidos da América. A gente decidiu, de comum acordo, ao invés de trazermos filhos a este mundo, adotar. E a gente adotou a Vera e o Luís, que não nos arrependemos. As mentiras e uma adoção ilegal usando um testa de ferro. A verdade é que ia lá e não sei se era ela que fazia a seleção ou não das crianças. A separação forçada dos 3 irmãos. A Viviane e o Júlio Freitas só queriam aqueles 2. Tudo para ver nos próximos episódios do Segredo dos Deuses.